Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Linha de Frente aqui na programação da Jovem Pan. Eu sou o Nelson Kobayashi e hoje comigo na bancada estão Maria De Carli, mestre em Ciências Políticas, Diego Tavares, que é advogado, Rubens Figueiredo, cientista político e Bruno Romano, advogado tributarista. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer ter você conosco para essa hora e meia de muitos debates, muitas análises, muitas polêmicas, hein? Desses assuntos que foram notícia durante a semana. A gente já começa com a notícia vinda dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou nesta semana que os Estados Unidos passarão a cobrar 10% de todas as importações do Brasil. A medida faz parte do decreto que estabelece tarifas recíprocas aos parceiros comerciais do país. O republicano afirmou que as tarifas serão ao menos metade da alíquota cobrada pelos outros países. Como efeito, o dólar e os mercados financeiros globais viveram um dia de quedas fortes. Maria De Carli, vamos começar com você. Fala recíprocas 3 vezes, rápido, vai. Recíprocas. Olha só que trabalhinho, tá em dia. Fala aí, Maria, como é que você viu essa medida do Donald Trump anunciada, mais de hora falando ali para o mundo todo, e uma ansiedade global a respeito do que seria esse anúncio, né, da taxação para muitos países, quando ele apresenta aquele quadro ali de como os países taxam os Estados Unidos e como os Estados Unidos reagiriam ali com a nova taxação anunciada. Como é que você viu? Maria De Carli, bem-vinda. Oi, Coba. Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Na verdade, foi um grande marco, né, na gestão 2 Trump. Ele chamou esse anúncio de Liberation Day, o dia da libertação. É consistente com o que ele prometeu na sua campanha, consistente com o que ele promete como carro-chefe nesse segundo mandato, que é justamente a guerra tarifária. É aumentar, né, o nível de tarifas de importação nos Estados Unidos para, assim, aquecer a indústria norte-americana, né, que é isso que esse é o objetivo dele, no final de contas, é, de fato, reaquecer essa indústria. E o discurso dele foi um discurso totalmente para o colarinho azul, do chão da fábrica ali, o eleitor dele. E eu me perguntei um dia anterior a esse anúncio o que iria prevalecer nesse discurso, se seria a política ou a economia. E eu pude ver que, de fato, o Trump está muito consistente e alinhado com a sua promessa política. Ele falou principalmente para o seu eleitor, um discurso que marcou uma nova era nos Estados Unidos, um discurso que apontou como se os Estados Unidos sempre perdessem no jogo, no tabuleiro internacional, e a gente sabe que não é bem assim. Os Estados Unidos ditou toda essa ordem liberal mundial, mas o Trump apontou como se os Estados Unidos fosse quem tivesse mais sofrido com esse sistema que foi implementado pelos próprios Estados Unidos. Então, isso foi o que me chamou a atenção. E o Brasil não foi o mais ferido nessa. No final das contas, tivemos 10%, né, de tarifa. Nós e o Reino Unido fomos o que saímos melhor nessa fita. Interessante isso, né, Bruno Romano? Porque, bem lembrou aqui a Maria, 10% ficou aquém daquilo que muitos projetavam, né? As pessoas estavam esperando até um anúncio de maior taxação para o Brasil. Você acha que, diante do contexto, deu bom para o Brasil na comparação com outros países, com países da Europa principalmente? Os 10% está de bom tamanho para o Brasil? Inicialmente, é um prazer estar aqui com todos vocês. E, de fato, sim, 10% a gente pode falar que saiu barato. Se a gente for considerar que outros países tiveram uma tributação de 20%, 25%, 30%, alguns passaram de 30%, para o Brasil ficou muito bom. Vale lembrar que, apesar de ser muito bom para o Brasil, a gente tem que lembrar o rebote que a gente pode ter apesar disso. Que, inclusive, nós vamos tratar disso, eventuais medidas de reciprocidade. Olha aí, o trava-língua de novo. Reciprocidade. Porque se a gente... 1 milhão, Maria. Você está muito boa no trava-língua. A parte jurídica trava, né? Exato. Mas se a gente for pensar, a gente tem um problema, porque nós estamos exportando, querendo ou não, inflação para os Estados Unidos. No nosso caso, só de 10%, outros países vão exportar uma inflação maior, o que é um grande risco para os Estados Unidos como um todo. Mas a gente também tem que pensar que existe o efeito rebote. Os produtos que são produzidos nos Estados Unidos e que forem exportados para o Brasil, vai ter uma dupla exportação de
no fim de inflação e no fim os nossos preços podem ser impactados. Então, no fim das contas, saiu barato, 10% está muito bom comparado ao resto do mundo, está excelente. Mas a gente tem esse risco de inflação a rebote, de ir com inflação e voltar com mais inflação ainda. Diego Tavares, meu amigo, muito bom dividir a bancada contigo novamente. A questão é a seguinte, a questão política aí. O Donald Trump está fazendo o que prometeu, esse tipo de conduta dele protecionista, essa taxação, esses anúncios, tudo isso era esperado diante do que ele já anunciava na campanha? Ou ele está surpreendendo? Era esperado sim, Koba. Inicialmente, saudações a você, aos meus colegas de bancada, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E, de fato, a Maria trouxe esse ponto e falou muito bem. Era uma promessa de campanha de Trump, ele fez esse aceno para os eleitores que compraram esse discurso, mas nós precisamos mensurar até que ponto esse discurso não inaugura simplesmente uma nova era do comércio mundial no mundo. Não existe vácuo de poder, todo mundo que sabe muito bem. Aonde o Trump está criando esse vácuo com essa política que, enfim, não vou entrar no mérito se ela é boa, se ela é ruim, isso só o tempo dirá, outros países ocuparão esse espaço. E claro que eu estou me referindo aqui à China, à Rússia, a outras potências orientais que praticamente, sob o ponto de vista do comércio exterior, tornam-se a partir desse momento um novo eixo comercial do mundo. A Rota da Seda, a nova Rota da Seda, por exemplo, sai muito fortalecida com esse movimento e também a continuidade desse avanço que a China vem empreendendo junto aos países africanos também, por exemplo, e falando de Brasil, talvez essa resposta, essa pronta resposta brasileira de aprovar uma reciprocidade não seja, ao meu ver, a melhor opção nesse momento. Como disse aqui o Bruno, saiu barato para o Brasil. E quando nós falamos da nossa relação com os Estados Unidos, nós somos uma nota de rodapé na balança comercial norte-americana. Os Estados Unidos da América são o nosso segundo maior parceiro comercial. Ao lado da China, corresponde a mais de 50% da nossa balança comercial. Então, eu achei do nosso Congresso Nacional uma atitude de certa forma, assodada em pautar já uma reciprocidade em relação aos Estados Unidos. Pautar, votar e aprovar, né? Vamos já inaugurar essa rodada? Pediu, Maria? Pedi rapidinho. É que essa reciprocidade, ela veio, na verdade, foi uma resposta à União Europeia. Na verdade, a União Europeia, ela é muito protecionista com os nossos produtos agrícolas que chegam lá. Então, essa pauta, ela já vinha sendo discutida no Congresso atualmente. Veja, não estou passando pano aqui, mas é porque às vezes fica um pouco fora do contexto. Mas aí, eles decidiram pautar agora num momento exatamente propício que a gente vê a convergência das principais economias do mundo adotando essas medidas mais protecionistas. A União Europeia, que é super protecionista, o Brasil também é super protecionista e os Estados Unidos agora também está entrando na moda. Moda do protecionismo, inauguramos essa rodada sobre as reações, o Rubens. Eu quero também saber a sua opinião. Como é que você avalia essa reciprocidade, esta ideia de reagir na mesma medida que aqui no Brasil, pelo menos, já aconteceu por conta do Congresso? Então, é um pouco é uma luta de um peso pesado, campeão do mundo, em plena forma, com um peso-pena ali, gordinho. Isso. São Paulo contra o Corinthians, assim, né? Um forte e um... Normalmente o Corinthians ganha. Mas o Trump está fazendo aquilo que o eleitorado americano quer. E toda medida que você mexe com o sistema é algo que a Bolsa reage, o dólar reage. Os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil. Pouquinho, 250 milhões, mas eles são superavitários. E essa, na minha opinião, é a maior mudança no comércio mundial, talvez desde da era da história humana, né? Porque, de repente, você ter essa alteração de tarifa dessa natureza, isso mexe com as cadeias produtivas dos países. O Brasil exporta aí minério de ferro, aço, um pouquinho de aviões, peças de aeronáutica. Isso, se aumentar muito, isso começa a influenciar as nossas cadeias produtivas aqui. Mas é um jogo muito perigoso esse do Trump. Vai aumentar. Aumenta a inflação lá, óbvio que aumenta também a produção, vamos ver onde isso vai dar. Agora eu quero trazer para o nosso território aqui, vamos trazer para o quintal de casa no Brasil. Como é que isso vai impactar a economia no Brasil? Isso pode influenciar no desemprego, por exemplo? E aí, Bruno? No desemprego, num primeiro momento, não, até porque a nossa tributação, a nossa taxação acabou sendo de 10%, saiu barato.
Mas não, a não ser que esse aumento de carga tributária de exportação acabe gerando nos Estados Unidos uma redução abrupta de compra. E aí, se o mercado americano não comprar, a mercadoria vai travar aqui. E no fim das contas, a gente não vai ter exportação sem poder exportar. Claro que aí a gente vai ter um problema de recessão econômica do nosso lado e aí isso pode gerar o desemprego. Mas num primeiro momento eu não vejo esse risco, justamente porque a tributação é muito baixa, 10%, não vai ter um aumento tão relevante assim em termos de valor. Claro que nenhum produtor brasileiro é bobo, ele vai embutir esses 10% no seu preço. E isso, claro, vai impactar no mercado americano, num aumento de preços no mercado americano. Mas, se isso gerar efetivamente uma redução de compra, aí sim nós podemos ter, num segundo momento, a médio e longo prazo, aí sim a gente pode ter um efeito rebote na nossa economia. Você concorda, Diego? Eu concordo em parte, Koba, porque, como eu disse no meu primeiro comentário, eu acho que não existem vácuos nessas relações. Certamente, esse déficit que ocorrerá eventualmente no mercado brasileiro, ele será ocupado por outro país. Outro país vai mostrar interesse pelas exportações brasileiras com uma taxa muito menor. É uma guerra tarifária, como nós acompanhamos aqui dentro dos nossos próprios estados, em relação à questão do ICMS, quem pagar menos, oferecer mais barato, acaba levando. E existe demanda para isso. Nós temos países como a Índia, como a China, novamente, esses grandes países em desenvolvimento no lado oriental do mundo, que tem uma alta demanda por tudo isso que nós exportamos para os Estados Unidos. Então, eu não vejo como impossível uma mudança no nosso eixo comercial aqui. Tudo aquilo que deixa de ser escoado para os Estados Unidos passa a ser escoado para esses países asiáticos. Você sabe que em toda crise uma oportunidade. Para tudo na vida, né? Nas relações pessoais, nas relações profissionais, em todas as crises uma oportunidade. É aí o nascimento de uma oportunidade para o Brasil passar a vender para outros países, fazer novos parceiros comerciais, porque há quem diga que a partir de agora eles vão mirar o canhão da compra para esses países que estão sendo impactados por essa medida do Donald Trump. E aí, eu acho que sim, o Brasil já vem fazendo isso há um certo tempo. A gente, tanto é que a China passou os Estados Unidos e é o nosso principal parceiro econômico, de trocas econômicas, nosso principal destino de exportação também. E o Brasil tem tentado outras frentes, né? Tem atuado com os BRICS, a própria União Europeia, né, está nesse embate com a questão dos produtos agrícolas. E do acordo, né, do Mercosul. O Mercosul, exatamente. Mas, enfim, então acho que é inteligente e estratégico o Brasil olhar para outros horizontes, buscar novos parceiros, e é isso que vai acontecer com o mundo. Eu acho que eu posso estar dando uma previsão aqui pessimista, eu acho que vai ser um período árduo para os Estados Unidos se recolocar como uma nação industrial. Isso já foi superado há um tempo com a teoria das vantagens comparativas, a indústria do mundo foi para outro local, mas, enfim, então vai ser um período árduo para a economia norte-americana, provavelmente vai vir inflação lá, e enquanto isso o tabuleiro internacional dos países vão tentar se realocar. Diego falou 2 vezes e concordo, não existe vácuo de poder. O sistema vai se reestruturar. É o fim de cada império. Aconteceu com a hegemonia, o fim da hegemonia britânica. Seria esse o fim da superpotência norte-americana? A ver. Mas aí tem um ponto também, Maria, só para abrir um pequeno parênteses. O Brasil precisa olhar para novos horizontes. Total. Não adianta aproveitar essa oportunidade para aumentar a dependência da China em relação à nossa balança comercial. Sim. Imagina se a gente começa a mandar mais produtos para a China, exportar mais para a China. Nós já temos uma grande parte da nossa balança comercial dependente da China. A soja, se eu não me engano, é um produto brasileiro que quase 70% da exportação de soja é feita para os chineses. E teve até um burburinho no agronegócio há algum tempo, quando os chineses passaram a buscar alternativas à soja brasileira. Que não eram nossos. Estavam projetando aí prejuízo de bilhões em relação à soja que seria estocada e perdida. Então, é uma oportunidade, como o Koba disse, mas para que o Brasil possa abrir novos horizontes. Tem que ter uma cesta de compradores. Exatamente. Eu acho. É uma lição básica aí de finanças, né? Comércio. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Exato. E outra, mas já está sendo feita assim, ó. Está sendo costurada essa parceria com o Japão, que também tem um protecionismo super grande com a nossa carne bovina lá no mercado interno lá do Japão. O Vietnã, né, com essa viagem recente do presidente Lula, a ver o que vai ser feito e como é que o Itamaraty também vai desenhar essa política de Estado e de comércio. Ô Rubens, como é que você acha que fica a relação Brasil-China e Brasil-Europa depois dessas medidas? O Brasil é um micróbio, né?
nas relações internacionais. Ele fica aí com... Chega a alguma coisa por cento. E o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Sim. Se não for o mais. Porque além das tarifas, você tem uma série de proteções não tarifárias, né? De legislação, de você criar dificuldades burocráticas, que é uma coisa impressionante. Então, essa reciprocidade, se for para valer, o Brasil vai perder e vai perder muito. Agora, o que deve aumentar é a boa vontade entre os não parceiros de hoje. Isso certamente vai melhorar a relação com a União Europeia. Os não parceiros de hoje vão se ver com outros olhos. E uma coisa, os Estados Unidos também têm muito a perder, né? Essas empresas do Vale do Silício, por exemplo, se você tiver uma ação estatal para dificultar o funcionamento dessas grandes empresas de tecnologia, isso pode criar um problemaço para o Trump e para os Estados Unidos. Por isso que é uma aposta muito arriscada, né? Você fazer um movimento dessa amplitude no tabuleiro mundial. E certamente, isso também, além de aumentar a boa vontade, vai aumentar a discordância com os Estados Unidos, portanto, mais os Estados Unidos, que já não é muito bom em muitos países, vai piorar ainda mais. Fala, Bruno. A minha pergunta é no seguinte sentido. Se Donald Trump está fazendo esse anúncio de medidas como uma forma de reciprocidade, até que ponto vai mexer isso na balança comercial? Por quê? Vamos analisar da seguinte maneira. A China tem uma carga tributária para importação de produtos americanos, não só produtos americanos, mas grande parte dos produtos. Alguns produtos chegam a 50%, 60%. Se a gente for analisar, a nossa carga tributária para importação é quase obscena, para ser gentil com a palavra. E se a gente for analisar uma retributividade que chega, salvo engano, das alíquotas que eu olhei, eu acho que a mais alta era 38%, 35%. Por aí. Será mesmo que vai ser tão impactante de fato na economia americana? Para o Brasil, não vai ser relevante, mas e para outros países? Será que realmente vai ter esse aumento todo de preços? Eu, particularmente, não gosto de tributação sobre importação. Eu acho que você acaba criando um desgaste para o produto importado e você acaba dando um conforto muito grande para a sua empresa nacional fazer de maneira tranquila. Eu vejo um livre mercado de uma maneira muito mais bem aceita nesse sentido. Mas já que é em termos de reciprocidade, qual vai ser o impacto de fato? Outros países estão tributando muito mais. Será que nesse ponto de reciprocidade os Estados Unidos não estão pensando por um olhar do tipo, eles me tributam, vou tributar pela metade, ainda assim vai ser bom? Fala aí, Maria. Eu faço coro ao que o Bruno disse aqui, também sou a favor do livre mercado, quanto menos barreiras, melhor, mais parcerias econômicas, é mais vantajoso para os países. É engraçado que eu estava até ouvindo um podcast de economia esses dias e ele apresentou um caso que foi bem sucedido com aumento de taxas do protecionismo. Foi na Coreia do Sul, nos anos 60 e 70, que impactou no crescimento da Hyundai. Esse foi um dos únicos e poucos casos que eles apontaram como bem-sucedido no aumento de tarifas. E eu queria mencionar também, em 2019, o Trump aumentou as tarifas sobre as linhas brancas lá nos Estados Unidos, que é a linha de máquinas de lavar e tudo mais. Isso gerou um efeito cascata em todo o setor, impactando muito nos preços e foi muito problemático. Bom, você sabe que isso, se tiver impactos significantes na economia aqui no Brasil, isso, por consequência, também impacta a popularidade do presidente ou impopularidade, que é um assunto de muita preocupação lá no Palácio do Planalto. Muito porque, nessa semana, a desaprovação do governo Lula chegou a 56% dos eleitores brasileiros, de acordo com a pesquisa Genial Quest. O índice apontado pela pesquisa é o pior desde o início do mandato. 41% dos eleitores aprovam a gestão do presidente. Logo após a tendência de queda na sua popularidade ser confirmada, Lula decidiu participar de um evento intitulado Brasil dando a volta por cima, para apresentar as realizações de seu governo desde o início do mandato em 2023. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo justamente aí o histórico, né, de aprovação e desaprovação, e neste momento
um dos piores momentos do presidente Lula. Aliás, o pior momento do presidente Lula, segundo a série histórica ali deste mandato da Genial Quest. Como é que você vê, Diego Tavares? Olha, Koba, é consequência da política desse governo, que, enfim, inflou o gasto público, inflou a máquina estatal e também consequência da própria personalidade do presidente da República. Vamos lembrar que o Lula, nos seus primeiros 2 mandatos, ele pegou uma fase mundial muito boa. Nós falávamos aqui do momento comercial do mundo. O Lula, lá de 2002, ele surfou a onda do boom das commodities e isso fez com que o Brasil tivesse um bom índice de crescimento do PIB ao longo dos seus 2 mandatos. Mas mesmo as consequências das atitudes do governo Lula, dos governos Lula 1 e 2, culminaram na terrível crise econômica de 2015, inclusive no impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Lula nunca foi presidente de um Brasil como ele pegou agora, na cara de uma crise econômica, saindo de uma pandemia que fragilizou as economias do mundo todo. Então, é muito mais complicado esse tipo de ideário econômico de que o governo tem que ser o impulsionador da economia, que tem que gastar muito para atividade industrial, enfim, para fomentar, para fazer girar a roda econômica do país. Então, não tem dinheiro para tudo. Aí soma-se a isso um gasto vultuosíssimo de emendas parlamentares que nem sequer conseguiu garantir uma base sólida junto ao Congresso. O governo ainda tem uma base muito gelatinosa nos deputados e senadores. Enfim, são as consequências de um governo que não está conseguindo acertar as finanças e, com isso, está sobrando para o bolso do brasileiro. O brasileiro não consegue mais, está vendo o seu dinheiro derreter, não consegue mais fazer a mesma despesa que ele fazia há alguns anos no mercado, não consegue encher o tanque do carro com o mesmo valor que ele enchia há alguns anos. Então, não tem como um governo ser aprovado dessa forma. Até porque o povo brasileiro não se liga, historicamente nunca se ligou muito em detalhes técnicos de um governo, se apega mais realmente à sua situação econômica atual, àquilo que ele está conseguindo enxergar a curto prazo ali, o poder do seu contra-cheque que ele recebe no final de um mês de trabalho. Então, são as consequências naturais do ideário desse governo. Você acha que a economia foi o grande propulsor dessa impopularidade do presidente, o Rubens? Tem algum... Preço das coisas no mercado, sim, café caro, ovo caro, tudo caro. O Brasil é um país muito de eleitores muito pobres, né? E com pouquíssima escolaridade, infelizmente. E para esse eleitor, o impacto da alta de um produto básico que ele usa, que ele compra no dia a dia, tem um impacto muito, muito grande. Além disso, você tem um governo que ele não traz muita novidade, né? O primeiro Lula, o segundo Lula, tinha o preço alto das commodities no mercado internacional, mas o Lula tinha novidades. O Bolsa Família era uma baita de uma novidade. As pessoas têm estudos... Esse governo não teve, né, ainda um programa assim para marcar o Lula 3, né? Não teve. Tem estudo Pé que de mostra... meia, você acha que é uma aposta? É uma aposta. E aí? Mas é o Minha Casa Minha Vida de novo, é o Pé de Meia de novo. É o PAC de novo. O PAC de novo. E o Lula é um personagem, Koba e colegas, ele tá no mercado desde 89, ele quase ganhou em 89. Então, isso é algo que satura a opinião pública, sempre com o mesmo estilo. E a sociedade mudou. Antes você não tinha oposição com verbalização. Hoje você tem a direita que se pronuncia mais do que a esquerda nas redes sociais. Tudo isso cria um meio ambiente desfavorável ao presidente. Agora, ele não caiu, né? Em relação ao Datafolha, ele estabilizou. A Datafolha está 24 de ótimo e bom, Quest deu 27, então deu uma estancada aí no sangramento do presidente. Quer dizer, ele freia a onda de impopularidade. É igual minha mãe me achava lindo, mas precisa ver em relação ao quê, né? Vai lá, Maria. Opa! Interessante também essa pesquisa, ela apontou algumas coisas, alguns dados que eu acho que são relevantes a gente trazer aqui. A questão da baixa popularidade do presidente também, que caiu com os jovens, né, que era uma base importante do seu eleitorado, homens jovens, e com as mulheres. As mulheres são eleitoras importantes também na base do eleitorado do presidente. Por quê? Lula. Explica. Você que é a mulher dessa mesa, conta pra gente. Por que o presidente está perdendo popularidade com as mulheres? Olha, eu até fiz um estudo em relação a isso sobre o eleitorado feminino nos Estados Unidos, porque a gente queria entender como é que votam as mulheres nos Estados Unidos e
se era um voto mais feminista, mais ideológico. E eu cheguei a uma conclusão, as minhas parceiras de estudo, elas partiram desse pressuposto. Eu estudei, eu cheguei à conclusão que o voto feminino é muito mais pragmático do que a gente pensa. Então, em tese, nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres, em sua maioria, votam democratas. Só as mulheres brancas votam republicanos. Isso está nos números e nas estatísticas que vocês podem olhar. Mas a diferença entre os candidatos democratas e republicanos neste ano reduziu. As mulheres votaram mais republicanos, porque justamente o voto foi pragmático. Elas votaram no Trump porque o problema estava justamente na questão dos preços, na piora da qualidade de vida. Então, se eu puder trazer esse paralelo do que ocorreu em 2024 para o Brasil, eu diria que tem a ver com isso, Koba. Tem a ver com a questão do aumento dos preços dos insumos, dos alimentos. No mercado hoje você vai quase você tem um ataque cardíaco, porque os produtos estão muito caros. A qualidade de vida, então é um voto aqui pragmático. Eu diria que... Bom, se entendi bem, ô Bruno, Maria está falando que no final das contas, meu amigo, a economia supera o identitarismo numa hora de decidir ali. Sim. Tem as pautas identitárias, as bandeiras, né, ideológicas, mas se o preço das coisas estiverem... Quem ganha a eleição é a inflação. Você acha que, de fato, é o que mais pesa? Concordo em gênero, número e grau. Olha o gênero, número e grau. Todos os gêneros. Se a gente for analisar nesse sentido, a gente vai no mercado hoje, o vidro de azeite está R$50. Isso falando do azeite mais popular, né? O café a gente não precisa nem comentar. É muito difícil um presidente, um governador, um prefeito conseguir se manter efetivamente quando a população vê o seu dinheiro simplesmente desaparecer da conta. Eu até brinco, né, com alguns amigos de faculdade que eu não deveria nem pagar imposto de renda porque eu só sou o agente de repasse. O dinheiro entra na minha conta e já vai para pagar boleto. E se a gente for analisar, a vida está muito dessa forma. Os preços estão muito altos, o impacto está muito grande. A carga tributária está corroendo a gente, no fim das contas, e a reforma tributária não vai ajudar isso nem um pouco. Pior, se a gente realmente fizer uma reciprocidade, até como a gente estava falando agora há pouco, os preços vão aumentar ainda mais, porque o que é importado vai ter um aumento de preços. Então é muito difícil. No fim das contas, você pode defender a pauta que for. Se você não der mecanismos suficientes para a sua população ter uma vida digna, não vai ter jeito. Pediu, Rubens. Pedir. Talvez um aspecto simbólico muito forte que aparece nas pesquisas qualitativas, onde a gente discute com grupos de discussão, foi a história do PIX. As classes mais populares, né, com menos escolaridade, menos renda, fizeram um pacto com o Lula e com o PT. Vocês me permitem consumir e eu voto em vocês. Foi quebrado lá com a Dilma, que foi a maior recessão que um país teve na história da humanidade, né? Essa é a verdade. Então, aí veio e ganhou o Bolsonaro e o Lula assumiu com uma diferencinha desse tamanho. E aquela coisa do PIX foi como uma quebra de confiança. Porque a economia informal deve estar aí por volta de 25%, 28%. E o eleitorado pobre pensou assim, ele vai querer saber onde eu gasto meu dinheiro, como é que eu ganho meu dinheiro. Aquilo lá foi uma queda. Agora, o Lula é um player fortíssimo, porque ele vai fazer o que precisar. Vai dar Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa adolescente. Ele tem a máquina na mão, vamos Tem a máquina disso. E vai fazer o que precisar. Bolsa Separação, Bolsa União, Bolsa Noivado. Vai ter o que precisar aí. Abrir uma fábrica de bolsas. Vai. Ô Diego, você sabe que eu vi essa semana também um anúncio feito por senadores do Partido dos Trabalhadores, senadores do PT, que estão apresentando algumas propostas de segurança pública e dentre as propostas, veja só, hein, senadores do PT, aumento, rigidez de pena para alguns crimes em específico. Você sabe que isso aí não é o cenário, a radiografia de que, de fato, eles estão dispostos a, inclusive, abraçar bandeiras do outro espectro em prol de uma popularidade? Porque é, de uma maneira, a esquerda abraçando o populismo penal só visando 2026, né? Porque não é natural. Isso para mim ficou muito claro, esse movimento que você está falando, naquele momento, naquele discurso do Lula em que ele disse que o Brasil não pode ser um país de ladrões de celulares.
Isso, assim, há poucos anos depois, ele ter dito que o jovem brasileiro é um coitado que vai para a cadeia porque rouba um celular para tomar uma cervejinha. Foi 2 discursos muito marcantes e muito antagônicos nesse sentido. E eu também tenho observado essa virada de chave, né? A esquerda está mudando de pautas. Se você, por exemplo, a história da PEC 6x1, apresentada pela Erika Hilton, que é uma porta-bandeira no Congresso Nacional do movimento trans, do movimento LGBT, está mudando ali a sua pauta para o trabalhismo, que é uma pauta clássica da esquerda brasileira. Então, a esquerda está percebendo que tem que, de fato, mudar o seu discurso. Isso seja pela eleição de Donald Trump, que mostrou aí a ruína da cultura woke no mundo, enfim, por outros motivos. Mas aqui no Brasil está muito claro que a esquerda está se repaginando justamente nesse sentido e está, sim, disposta a abraçar pautas que, historicamente, são pautas da direita. Eu acho que não funciona. Não vão convencer o eleitor de direita, nem mesmo o eleitor mais de centro, a votarem nos partidos de esquerda, porque aqui nós somos um país aprofundado numa polarização. Enfim, tem diversas questões em relação a isso. Tem só mais um pequeno ponto que a gente estava discutindo aqui, os motivos. Eu acho que o motivo é muito simples. O professor Rubens disse aqui uma informação muito interessante. O Brasil é um país de eleitores pobres, de um eleitor com pouca escolaridade, infelizmente. E o eleitor brasileiro, nesse pacto que foi feito com o PT, com o presidente Lula, ele se filiou a uma promessa muito clara. O eleitor brasileiro, ele queria no final de semana fazer o seu churrasquinho, comer a sua carne e tomar a sua cerveja. E agora está com dificuldade de comprar ovo no mercado. Então, é uma quebra muito clara de confiança, como disse o professor, e é algo muito visível, muito palpável para esse eleitor mais pobre que tem poucas condições. No fim dessa conta, de fato, a esquerda tende a voltar para essas pautas que são mais simples, que atingem de forma mais direta o seu eleitor histórico e até mesmo as pessoas que historicamente nunca votaram na esquerda. Você sabe que isso é muito interessante, né? De fato, essa análise de que qual foi a grande promessa da campanha? Acesso a produtos de qualidade, né? Você comprar uma coisa boa para você fazer no fim de semana, um churrasco. A picanha e a cervejinha. Exato. Essa foi a promessa. E qual é o grande problema que tem gerado a impopularidade? A dificuldade de acessar até o que já se acessava. Porque não é que a picanha passou a ficar mais cara, além de ter ficado também mais cara. É que, inclusive, os produtos mais baratos também ficaram, né? Sim. O ovo, o café, e assim, isso fica caro para todo mundo. Porque o rico come ovo, toma café. O pobre come ovo e toma café. Ou seja, são produtos comuns a todos os brasileiros. Isso impacta Mas também. ele, uma promessa ele cumpriu. Ele falou que o preço da picanha ia ser igual ao do cafezinho. É que ele incluiu o pobre no orçamento, né? Incluiu o pagador. O samba enredo do PT, o samba enredo do PT é melhorar a vida das pessoas. Essa coisa da cultura woke, isso são alegorias e adereços ali no desfile da... E que não são muito do PT, na verdade, né? São dos satélites. É o grupo que cerca aquele establishment do PT. E o Lula, ele é um gênio, né? Obviamente que ele é um gênio. E ele tem uma política muito personalista. Voltando àquele primeiro bloco, por isso que eu tenho medo dessas reações, nossos colegas aqui, advogados já falaram, a Maria também, dessas reações muito intempestivas, né? De reciprocidade, essas coisas muito personalísticas. Isso costuma não dar muito certo. Fala aí, Maria, quero também sua análise. Eu acho que hoje a questão do personalismo político, ele sempre existiu e ele ganhou muita força com as redes sociais. Então, o Trump é o showman. E para você conseguir ter uma certa força política, você também tem que dar meio que uma moeda de troco. Eu vejo assim, eu acho que é danoso em certos aspectos, mas a gente vê cada vez mais as pessoas se identificando com os movimentos. Por isso que a polarização ela ganhou tanta força, né? A polarização afetiva, a gente fala muito disso. Porque as pessoas passaram a se sentir incluídas ali naquele espectro político, elas passaram a ser validadas e como elas pensam. Então, a personificação ela está muito forte na política atualmente, junto com a emoção. A política se tornou algo muito visceral e as pessoas estão indo às urnas para resolver os seus problemas, a dor, que eu falei, do voto pragmático. As pessoas pensam com o órgão mais sensível do corpo, que é o bolso. No caso, preços de alimentos e combustíveis são o calcanhar de Aquiles de qualquer governante. E o segundo fator, de fato, é a emoção. Tocou na emoção? Tocou na identificação? É isso. Ô, Bruno, agora olhando para frente. Tudo bem, tá aí o cenário.
a pesquisa está pronta, chegou na mesa lá do presidente, da sua equipe, dos seus conselheiros. O que o presidente tem que fazer para melhorar essa onda de impopularidade? Porque ele já fez, nessa semana, esse evento. Um evento, por exemplo, que sai do Palácio do Planalto, não é mais aquela entrevista naquele cenário já conhecido, batido, vai para um outro lugar, um cenário com ali um palco, um telão, com um slogan, Brasil é dos brasileiros, um discurso relembrando todos os bons feitos da sua gestão, para uma plateia que aplaude, que, enfim, que entusiasta do seu... Você acha que esse tipo de reação, só fazendo essa espécie de um comício ali do que tem feito no seu mandato, é o suficiente para frear a onda de impopularidade? Koba, não. Sendo muito direto, não. Porque, no fim das contas, esse tipo de discurso do presidente, ele acaba parecendo muito mais, como você muito bem disse, um palanque. Parece que ele já está preparando o discurso das eleições de 2026, dizendo basicamente, olha, eu tô aqui, olha o que eu fiz, né, com a máquina na mão, como todo mundo comentou aqui. E no fim das contas, isso fazer o discurso para quem já te ouve não vai mudar a sua popularidade. A sua crise de popularidade não muda quando você discursa para quem já te escuta o tempo todo. É preciso ter algo diferente. E quando o nosso maior problema é economia, medidas econômicas efetivas precisam ser feitas. Medida econômica de ajuste fiscal, redução de gastos, né, enxugamento da máquina pública. Porque se você começa a ter essas medidas de enxugamento da máquina pública, você consegue ter uma outra medida. Você não precisa arrecadar tanto. E se você não precisa arrecadar tanto, você consegue uma redução de carga tributária. Reduzindo a carga tributária, você tem uma redução de preços. Isso é necessário. Querendo ou não, nós precisamos de segurança jurídica e a população precisa de segurança financeira. Não adianta nada chegar no mercado e falar, o preço continua subindo. Ah, não, mas o discurso do Lula foi maravilhoso. Maravilhoso para quem? Esse é o grande problema. O governo Lula precisa dar um cavalo de pau urgentemente, mudar completamente a rota, se quiser ter medidas efetivas para melhorar a popularidade. Eu concordo integralmente, Bruno, com o que você disse aqui. Eu só acho que o governo Lula já perdeu esse timing. Sim. Eu acho que essas medidas econômicas, elas tendem a dar um resultado a médio e longo prazo. E com o processo eleitoral já em 2026... Não dá tempo, eu acho que não dá tempo. E aí eu acredito que o Lula vai tentar exatamente aquilo que a Maria disse algumas pautas aqui atrás. Vai tentar colocar um bolso alguma coisa, vai tentar mexer artificialmente na taxa de juros, que é uma coisa que nós já assistimos essa novela. Ele prometeu que não. Prometeu para o Galípolo que não faria. Ele prometeu, mas essas promessas políticas nós sabemos que elas não são firmes tal qual uma gelatina, né? Então, no fim dessa conta é feito aquilo que tem que ser feito para garantir a elegibilidade. Às vezes é a governabilidade, às vezes é a elegibilidade. Mas, enfim, o resumo é que eu acho que ele não terá tempo e isso vai forçar com que o governo federal tome medidas mais drásticas que apresentem resultado a curto prazo e essas medidas nós sabemos que sempre vem acompanhada de um rebote a médio e longo prazo que acaba fragilizando mais ainda o cenário econômico. Até porque, Maria, tem um delay aqui da medida ser tomada, do resultado da medida acontecer, né? E das pessoas sentirem isso e atribuírem ao governo, porque tem uma diferença muito grande da pessoa chegar no mercado e ver o preço caro. Fala, isso é culpa do governo. Tem isso, né? As pessoas têm essa ligação. Assim como as pessoas se sentem inseguras, isso é culpa do governo do estado. Ou como está faltando vaga na creche, isso é culpa do prefeito. Tem buraco na rua, isso é culpa do prefeito. Então as pessoas sabem destinar muito bem os problemas para cada um dos entes da federação. O preço dos alimentos caros, as pessoas atribuem ao governo federal. Só para colocar mais um elemento... Agora, só uma questão. Preço baixo as pessoas não atribuem ao governo. Eles não fazem essa ligação imediata como fazem quando o preço está caro. E na conta política, exatamente, concordo totalmente. E pensando em 2026, tem mais um elemento aí que tem que ser considerado. Tem um centrão muito poderoso atuando na política nacional que não está 100% satisfeito com o governo a essa altura do campeonato. E que vai cobrar mais espaço, vai cobrar mais verba de emenda parlamentar. Então, é praticamente esse cenário ideal, Bruno, que você colocou aqui, para mim é praticamente impossível que ele aconteça, que ele se consolide até 2026. Olha, eu estava muito cética em relação ao poder desse governo de conseguir justamente reverter esse cenário de impopularidade. Mas, vendo hoje uma certa
digamos assim, vontade de reverter o jogo. Eu acho que o Lula, ele é muito sagaz politicamente, ele é muito capaz de conseguir alguns ganhos aí que a gente ainda não está colocando na mesa. Ele vai lançar esse programa Brasil para os Brasileiros, né? Foi lançado hoje, um nome bem marqueteiro, né? Ele tem lá o Sidônio Palmeira junto dele, não é tão chiclete, mas pode ser que pegue. Eu já vi movimentações, você tocou aqui, movimentações do Ministério da Justiça querer fazer 2 projetos, um que aumenta a pena para quem furta e rouba celulares e um outro para questão de quem é o receptor do celular também. Então, eu já estou enxergando o governo fazer movimentações porque ele vai correr atrás do prejuízo, sim. E não descarto também a mobilização política lá no Congresso. O Lula fez essas 2 viagens recentes ao Japão e ao Vietnã, que aparentemente trouxeram muitos bons saldos para ele, com figuras importantíssimas no Congresso. Fala, Rubens. O Lula é o mesmo, mas a comunicação mudou muito. Uhum. O PT, ele foi o precursor, A comunicação mudou muito no geral, né? Porque a comunicação dele parece que não mudou muito. Então, o Lula, o PT foi o primeiro partido, o primeiro candidato Lula a ter uma comunicação publicitária. Até então, de cunho mais emocional. Até então, você tinha uma comunicação mais de estilo jornalístico. Sim. E naquela época, uma grande campanha na televisão aumentava 4, 5, 6 pontos a aprovação, a avaliação de um presidente da República. Isso mudou de uma maneira drástica. E nós esquecemos de falar de um benefício aí que não é dos menores, que é esse empréstimo privado, que é uma espécie de... que é uma coisa genial, pô. Eles pegam o seu fundo de garantia e dá como cara... Não, isso é coisa de gênio. Você empresta o seu dinheiro. Ele empresta o seu dinheiro para você, tudo bem que numa taxa de juros menor, e isso interessa para o banco, porque diminui muito o risco. Então, é o consignado privado. Isso daí pode também ajudar, porque é dinheiro no bolso agora para o cidadão gastar num custo menor do que ele está gastando hoje, pagando hoje. E apelidado carinhosamente de empréstimo Lula. Bom, vocês sabem que você citou aí, Maria, a viagem do presidente, a Ásia, enfim, e ele foi acompanhado, né? Acompanhado pelos presidentes das casas, o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre do Senado, não só pelos presidentes, mas como pelos ex-presidentes também. E falando no Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, ele anunciou que o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, também aqui já citado, Arthur Lira, será o relator do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 por mês, além de um desconto parcial para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. O presidente Hugo Motta também escolheu o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, para ser o presidente da comissão especial que irá analisar o texto. E aí, como é que vocês veem essa escolha do ex-presidente da casa para ser o relator do projeto que é a menina dos olhos do governo? E aí, quem quer começar essa rodada? Jogar no seguro. E aí? É 100% para jogar no seguro. Está escolhendo o cara que teve 464 votos para ser eleito presidente na última vez, que foi agora no último mandato, o Arthur Lira. Mas ou seja, alguém que conversa com todo mundo, né? Exato. Ele está querendo jogar no seguro simplesmente para falar, olha, toma aqui, a bola vai ser sua e você, por ter muita articulação política, seja com deputados de direita, seja com deputados de esquerda, seja com deputados de centro, você vai ser o cara que vai garantir que esse projeto vai adiante. Então ele está realmente jogando no seguro, colocando a bola no campo e falando, a bola é minha e eu quero jogar desse jeito. É simples desse jeito. No fim das contas, a gente pode ter várias críticas, mas essa medida é muito boa, porque, querendo ou não, vai ser uma medida de isenção para quem realmente precisa. É um mecanismo político que vai fazer isso ir adiante. O meu único receio é a parte técnica do projeto. A medida da maneira popular é maravilhosa, da maneira econômica muito boa, mas da maneira técnica está um tanto quanto atabalhoada. Tomara que o Lira esteja com ótimos assessores para fazer algumas modificações nesse texto, para fazer a medida ficar muito mais palatável da medida técnica e não trazer algumas inseguranças jurídicas que podem vir a rebote. Vamos fatiar em
dois tópicos aqui esse debate. O primeiro é essa questão política, a escolha do ex-presidente da casa para ser o relator. Depois a gente vai entrar na tecnicidade aí, no mérito, se é bom, se é ruim, o que precisa acontecer para que dê certo a isenção. Como é que você vê, Diego, o ex-presidente da casa sendo o relator? Porque parece o governo federal se utilizando do prestígio e da influência do Arthur Lira, ou seja, quem está ganhando nessa relação parece ser mais o governo do que o próprio Arthur Lira. Ou você acha que o Arthur Lira também tem alguma coisa a ganhar sendo relator de uma pauta como essa? Tem muito, Koba, tem muito. Acho que chega a ser quase uma via de mão dupla. O governo ganha, de fato, com o trânsito que o Arthur Lira, o trânsito gigantesco que ele tem com os demais parlamentares, e o Arthur Lira ganha num próximo processo eleitoral à medida que esse projeto de lei vai estar na imprensa diariamente. Nós vamos estar debatendo ele muito aqui no Linha de Frente, em todos os programas da casa, durante muito tempo. Isso vai dar um holofote para ele, que busca se cacifar ao governo do Estado, ao governo do Estado dele, vai ajudar muito ele eleitoralmente falando. Estados que mais geram políticos influentes. Então, exatamente. E o Arthur Lira, que já tem em Alagoas uma grande base política espalhada, enfim, tem muitos de seus aliados em diversos cargos no Estado, ganha mais a facilidade desse holofote da imprensa, sendo o relator desse grande projeto que, como você disse muito bem, é uma das meninas dos olhos desse governo, que, enfim, depois vamos deixar o mérito para discutir. Eu vou abrir aqui um ponto de divergência com o Bruno. Vou ousar abrir um ponto de divergência com um advogado tributarista, mas eu acho que do ponto de vista político foi um grande acerto, uma relação de ganha-ganha. E aí, com essa escolha dele, ele sai do radar de ser ministro, ou Rubens? Olha, o Arthur Lira, o que ele significa? Ele significa um parlamento com muita satisfação pelo poder que atingiu. Né? O Congresso brasileiro, hoje, ele direciona aí algo em torno de 24% dos recursos discricionários. É um outro governo. E o Arthur Lira foi um dos líderes, né, desse processo de fortalecimento do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados especificamente. Agora, é um projeto, porque se eu estou na oposição, eu falo assim, eu quero 5, eu quero 8. Então, é um projeto que vai dar muita discussão. Apesar da liderança do Arthur Lira, você tem um grupo de parlamentares para o qual não interessa o Lula pegar essa bandeira e sair hasteando por aí. Então, é uma discussão que não vai ser fácil, além dos aspectos técnicos, é uma discussão que não vai ser fácil e você precisa pegar o outro lado, né? Que nós vamos conversar daqui a pouco, que é compensar isso de alguma maneira. Ô Maria, o Arthur Lira aceitando ser o relator deste projeto, que é o principal projeto do governo, aposta do governo para, principalmente, refletir nas eleições do ano que vem. E, com isso, de alguma maneira, abrindo mão da possibilidade de ser ministro, que daí seria já um cargo em que haveria um vínculo imediato com o governo que está em uma onda de impopularidade, você acha que ele também está se saindo bem nessa escolha? O Diego vê vantagens. Você vê também? Eu acho que sim, porque eu acho que... eu queria antes falar uma coisa acrescentada da fala do Bruno, que eu também vejo assim, o Hugo Mota e o Arthur Lira são aliados, né? O Hugo Mota, ele é o sucessor, assim, apontado abençoado ali pelo Lira. Então, eu acho também que isso é um gesto de agradecimento, assim, também, digamos assim. Obviamente que política, ela é costurada nos bastidores. E aqui eu tô sendo idealista e falando que é lindo e maravilhoso, mas eu acho também que é um gesto de agradecimento. Mas você me fala sobre a questão de... Tem gratidão na política? Deixa eu perguntar aqui aos universitários. Eu acho que sim, eu acho que é importante. Na política, o que é mais importante são as alianças. E acho que o político que não sabe honrar alianças, ele não consegue ir muito longe na sua jornada. Eu acho que isso é crucial, querendo ou não, é crucial para você conseguir um mandato duradouro. Mas eu acho que para o Arthur Lira é muito mais eficaz, ele conseguirá muito mais holofote como um político na sua carreira política, sendo o relator do projeto que vai mudar a forma como a gente aplica a renda no Brasil, como é que funcionará a tributação no Brasil, como vai impactar as famílias, como vai impactar a nossa economia como um todo. Então, ele vai ganhar, se ele fizer direito, ele vai ter muito holofote e pode ser melhor, né, estar ocupando essa posição do que
um ministério num barco que pode estar afundando. Só um minuto, Diego, porque enquanto você falava, eu perguntei ao ChatGPT se existe gratidão na política. E a resposta, olha só, a gratidão existe mais no discurso do que na prática. Interesses e estratégias quase sempre prevalecem sobre as lealdades pessoais. Tá vendo? O ChatGPT não é bobo nem nada, o Bruno Romano. Sabedoria. Vamos lá para a parte agora que interessa. Tá bom, vai ter isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, umas facilidades ali para quem ganha entre 5 e 7 mil, mas isso só vai para frente se eles discutirem também a compensação, que é o quê? De onde vai se tirar esse dinheiro que vai deixar de ser arrecadado. A expectativa, a estimativa do Ministério da Fazenda é de algo em torno de 27 bilhões de reais. Ou seja, para deixar de arrecadar 27 bilhões, tem que ou deixar de gastar 27 bilhões ou arrecadar 27 bilhões em outro lugar. Mais provável. Ou fazer um mix aí de deixa de gastar e arrecada um pouco mais. Como é que vocês veem esse desafio agora? Quer começar, Bruno? E aí? De onde vai sair essa pequena quantidade de 27 bilhões? Bom, pequena para o governo até que é, né? Se a gente for pensar, o impostômetro saiu lá 1 trilhão já de arrecadação, 27 bilhões perto de 1 trilhão não é nada, né? Embora eu gostaria muito de ter 27 bilhões na minha conta. Somos dois. 1 bilhão já estaria ótimo. Mas no fim das contas, se a gente for analisar, a medida de compensação poderia sair muito mais de um corte de gastos do que ficar aumentando carga tributária. Sinceramente, nós já temos uma carga tributária que gira em torno de 32% do PIB. É muito alto. Ah, mas outros países desenvolvidos têm uma carga tributária similar. É verdade, só que eu não estou na Suíça, eu não estou na França, estamos no Brasil e a gente precisa ter medidas que atraiam investimento. E aí você vai justamente tributar o quê? Quem investe. Eu acho que é um grande contrassenso. Eu acho que esse é um grande problema do projeto. Seria muito melhor o projeto se focar, vamos reduzir despesas, vamos cortar gastos. Aí eu volto, né? O que eu já falei, né? Enxugar a máquina estatal. Tem muita gordura para cortar aí desse governo, para dar esses 27 bilhões, até mais do que os 27 bilhões, e a gente consegue chegar nessa isenção de 5 mil reais aí para quem ganha, e a isenção parcial, né, chamada isenção parcial, para quem ganha de 5 a 7 mil. A gente tem muita coisa para cortar, a gente tem um estado inchado, um elefante enorme, daria para mexer muita coisa sem precisar aumentar a carga tributária, a nossa já alta carga tributária. No que você discordaria, Diego? Você prometeu discordar, né? Eu vou discordar. Mas pela parte que eu concordo. Então eu concordo que, de fato, a melhor maneira da gente promover essa compensação seria através do corte do gasto público e da diminuição do tamanho da nossa máquina pública. Mas não tem como não classificar esse projeto como um projeto populistaço. Não é nem só populista, ele é mais do que isso. Porque nós temos hoje no Brasil, já agora em 2025, vai passar a vigorar a isenção do imposto de renda para quem ganha até mais ou menos 3 mil reais, 2 salários mínimos. A isenção até 5 mil seria para o ano que vem. Nós estamos falando dessa faixa de quem ganha entre 3 e 5 mil reais, isso dá cerca de 10 milhões de brasileiros. É uma quantidade pequena para entrar como isento dessa contribuição, e a contrapartida virá de cerca de 150 mil pessoas que ganham acima de 50 mil reais, que são os clientes aqui do Bruno, que tem dinheiro para contratar o Bruno, para, enfim, recolher os seus impostos por pessoa jurídica, para mandar o seu dinheiro para fora do país. Faz uma holding. Toda a condição do mundo de se livrar dessa tributação. Então, é impossível para mim, na minha visão, e até historicamente analisando, como que o dinheiro dos super ricos, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais móvel do que o dinheiro do cidadão comum. É impossível criar, a partir daí, essa compensação. Então, o que nós estamos falando aqui, em essência, é aumentar o tamanho do nosso déficit, é deixar as nossas finanças públicas mais fragilizadas ainda. Mas claro que esse discurso vai colar da extrema esquerda até a extrema direita. Saiu uma pesquisa, não me lembro agora ao certo instituto, de que 86% dos brasileiros concordam com essa isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas quando a gente vai analisar a fundo o projeto, as consequências, as raízes, de onde vem para onde vai, a gente vê que é só uma medida que o governo está se apropriando porque é popular dizer isso. Mais uma vez, o nosso governo, entre fazer o certo e fazer o fácil, escolhe fazer o fácil. Posso discordar da discordância? Claro, vamos lá. Eu acho que é uma medida justa. O nosso
sistema tributário é algo parecido com um manicômio, né? E o... Tá sendo gentil. Tá sendo gentil. Para ser aqui gentil, elegante. E você tem se você pega a mediana de renda do brasileiro, é 1.500. Metade do Brasil ganha menos de R$1.500. Então, é algo justo, é mais do que populista. É algo justo. Agora, o Brasil tem quase 33% de carga tributária, então você tem 3 opções, vamos dizer assim. Ou você corta gasto, duvido, ainda mais no ano pré-eleitoral, no ano eleitoral. Ou você aumenta impostos de alguém que não deixa de ser também impopular, tá certo? E vai aumentar desses 150 mil. São pessoas com alto poder de vocalização, que têm acesso aos deputados e os próprios deputados, etc. e tal. Agora, você tem algo em torno de 550 bi de isenção, de estímulo tributário, de incentivo, da onde seria muito mais, na minha opinião, fácil você retirar esses 27 bilhões. E tem outra coisa, o contribuinte é um alvo móvel, né? Ele não fica paradão ali, já deve ter lá questionamento sobre se não é melhor lucro real. As pessoas vão... Isentar é fácil, né? Eu não cobro. Agora, você arrecadar esses 27 de um outro jeito já não é tão fácil assim. Fala, Maria. Você quer fazer uma réplica, Bruno? É mais ou menos... Para ele, réplica... Vai defender os clientes, vai defender os clientes. É concordar discordando. Eu acho que o projeto, ele evidentemente é populista. Eu acho que não tem nem dúvida de que ele é populistaço, né? Como o Diego defendeu. Mas tem um outro ponto. A nossa tabela de imposto de renda, ela não é atualizada há décadas. Se a gente fosse fazer uma atualização da nossa tabela de imposto de renda para padrões presentes, os R$5.000 já estariam isentos, há muito tempo. No fim das contas, embora seja extremamente populista, é uma correção de um erro de décadas do nosso país. Agora, concordo plenamente, para conseguir tributar quem ganha mais de R$50.000 mensais é outra história. Então, de fato, nós vamos... Aí eu concordo plenamente com o Diego, a gente vai ter um problema de aumento de déficit, sem dúvida. E o que se observa no mundo, Bruno, a França, a gente pode comparar isso com o imposto sobre grandes fortunas, que tanto é falado aqui em muitos discursos, principalmente da esquerda brasileira. O que acontece quando você tributa os super ricos? Os super ricos pegam as suas super riquezas e levam para países onde eles não serão tributados. Então é por isso que eu digo que assim... E os que ainda não são super ricos também não se estimulam a se tornar super ricos. Exato. Então o projeto é muito bonito na prática, mas, aliás, na teoria. Mas na prática, o que a gente vê é que não vai funcionar. Simplesmente não funciona esse tipo de compensação. Concordo totalmente com a medida, caso essa compensação que fosse vista aí no horizonte fosse algo mais palpável. Mas no fim das contas, o que a gente sabe é que vai ter mais déficit, isso vai ter um rebote sobre os impostos que incidem sobre o consumo, que aqui no Brasil, enfim, a gente tem essa cultura de tributar muito o consumo. A gente tributa pouco a renda, o Bruno pode confirmar aqui essa informação. Nós tributamos aqui no Brasil muito pouco a renda, em que pese seja um imposto ainda assim alto, mas a gente tributa muito o consumo. O rebote dessa falta de lastro, dessa isenção, será mais peso sobre o consumo, o que fragiliza ainda mais o mais pobre. Ô, Maria, você que é a super rica da mesa aqui? Oxe, a sua opinião final aí. Queria muito, olha só quem fala. Os advogados me chamando de super rica aqui. Aqui só tem um super pobre que sou eu. Meu filho, somos dois. Não, se Deus quiser, serei muito super rica. Mas, enfim, o que eu quero dizer é interessante o que todo mundo disse aqui, eu concordo. E o Rubens disse uma coisa muito interessante, como é um manicômio, essa coxa de retalhos que é a nossa tributação, que é a característica da renda do brasileiro. E eu já falei isso aqui anteriormente. Você veja que, para você ser considerado o topo da pirâmide no Brasil, segundo o IPEA, você precisa ganhar algo em torno de R$5.500 por mês. Ou seja, a gente está tributando pessoas que já estão sendo consideradas estarem no topo da pirâmide econômica aqui do Brasil. E isso mostra a loucura, o nível de renda mensal que as famílias recebem é baixo em termos gerais, gente. É muito baixo. Esse projeto vai ser responsável por tributar apenas 10 milhões de pessoas no Brasil, vão ser responsáveis por pagar impostos. Algo em torno disso. Se a gente parar para pensar, é uma loucura. É necessário fazer, claro, juntou direita e esquerda, é um projeto que tem muito apelo político,
mas é também uma loucura pensar do outro lado e trazendo também essa questão da tributação das grandes fortunas, dos super ricos, como vocês quiserem chamar. Mas é um alerta para a gente enxergar a situação do nosso país, a situação miserável do nosso país. E um outro assunto que chamou a atenção, a DPF das favelas, porque após adiamento, o Supremo Tribunal Federal retomou e concluiu o julgamento da DPF das favelas. A Corte aprovou de forma conjunta um plano de ação para o combate à letalidade policial nas operações em favelas do Rio de Janeiro, depois de uma série de negociações sobre pontos considerados sensíveis. O consenso foi alcançado entre 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Diego Tavares, começo essa com você, porque é um assunto que começou a ter muita repercussão a partir ali da pandemia, apesar de ter sido uma ação ajuizada antes, mas que depois se popularizou com algumas informações, entre informações e desinformações, se popularizou como uma ação da STF para proibir a polícia de agir no Rio de Janeiro. Isso foi o que a população entendeu. Tem pontos de verdade, em alguns pontos, tem outros nem tanto assim. Fato é que a DPF das favelas virou um grande assunto numa das principais cidades do Brasil em relação à segurança ou à insegurança, justamente porque estamos falando do polo das facções criminosas, de milícia, de territórios em que o Estado já não alcança, e isso tudo sendo assunto numa discussão lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê? Koba, são tantos contrassensos nessa discussão que é até difícil achar um ponto aí para começar. Eu vou começar pelo nosso GC. Aqui os caracteres que estão escritos aqui embaixo na sua tela. STF aprova plano de ação sobre a atuação da polícia. É muito difícil a gente digerir uma inconstitucionalidade tão patente sendo realizada no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é quem deve guardar a Constituição. Aprovar plano de ação de polícia cabe ao governo do Estado, ao governo que foi eleito, que tinha lá uma proposta para a segurança pública. E eu não estou falando sobre o governo do Estado de São Paulo, do Rio ou qualquer outro governo. Mas o fato é que, pelo texto constitucional, é o governo que determina como que tem que atuar a força de segurança pública, a polícia militar, a polícia civil. Não cabe ao STF ser palco para essa discussão. É sempre bom lembrar também que o STF não pegou isso para si e decidiu agora eu vou definir como que vai ocorrer a segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro. Foi provocado para isso, foi provocado para que se manifestasse acerca disso. Mas a nossa Suprema Corte, com todo o respeito que a nossa Suprema Corte merece, em mais uma oportunidade, avança sobre as competências do que seriam de outro poder, que daquilo que não estaria inserido nas suas competências constitucionais. Traçar um plano de ação cabe ao governador do estado, que é o chefe-geral das polícias, que é o comandante-geral das polícias. Não cabe a nenhum juiz, seja na primeira instância, seja num tribunal, seja no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, estar definindo política de segurança pública. Infelizmente, na minha opinião, considerando o que ficou determinado pela DPF, no resultado da DPF das favelas, quem ganha com isso é o crime organizado, que, como você disse aqui, já tem, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, muitos territórios paralelos instituídos. A cidade do Rio de Janeiro, uma das principais capitais do país, tem mais de 50% do seu território tomado pelo tráfico, tomado pelas milícias. Enfim, a polícia lá deveria ganhar mais apoio, deveria ter mais liberdade para agir. E só um último ponto, o ministro Flávio Dino foi aplaudido durante a leitura do seu voto, porque disse que o crime organizado não está nas favelas, quem chefia o crime organizado não está nas favelas. E, de fato, não está. Os grandes chefes, os grandes beneficiados com a atividade do crime organizado, eles estão em muitos outros lugares, na Europa, nos grandes condomínios de luxo do nosso país. Mas o fato é que nas favelas estão os seus exércitos. E da mesma forma que o exército se reconstitui quando combatido pelas forças de segurança pública, os comandos também se renovam quando ocorrem as operações que prendem grandes chefes, narcotraficantes, e muitas vezes, infelizmente, é o próprio judiciário que devolve para a rua essas lideranças das organizações criminosas. E a sua avaliação, minha querida Maria Decarli? Eu acho que o Diego tocou num ponto crucial, né? A questão de colocar em ação planos de segurança pública, que justamente cabe ao Estado esse tipo de procura.
mas a gente está diante de uma situação muito crítica no Brasil, uma situação de insegurança pública, que já é um problema muito grave na nossa sociedade. Hoje o brasileiro anda nas ruas com medo e não importa onde você esteja, não importa se você está em São Paulo, no Piauí, se você está na zona mais nobre ou na zona mais periférica, você sabe que você corre um risco. E o Brasil vive uma situação muito complicada. A gente sabe que hoje o crime organizado, se fosse uma empresa, seria uma empresa que mais ganharia em termos de receita anualmente, faturando quase que 150 bilhões de reais por ano. Então a situação está muito complicada, está latente. Eu vejo essa medida do STF como uma medida desesperada de tentar, de alguma maneira, enxugar um gelo, uma problemática, né? Espero que surta um efeito positivo e vejo que, como eu falei anteriormente na minha fala, vejo que há uma mobilização, há tentativas para se conseguir reverter esse cenário drástico. Por exemplo, as câmeras inteligentes aqui na cidade de São Paulo, que estão sendo exportadas e copiadas por outros municípios, a decisão do STF de colocar as guardas civis municipais com o poder de policiamento, isso é muito importante, porque as guardas civis em grandes cidades já cumprem esse papel, mas vai ser importante para os pequenos municípios que agora poderão aderir a essas guardas, que poderão reforçar, inclusive, o papel da Polícia Militar nesses municípios. Temos também outras iniciativas, né, como o Ministério da Justiça quer discutir a questão da PEC da segurança, que vai trazer uma certa governança com a questão dessas polícias de fronteira. Muito criticada essa PEC, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas é uma iniciativa. Temos também o que eu falei anteriormente, rever a pena de quem comete roubos e furto de celulares, dentre outras. Então eu vejo que há uma tentativa de se reduzir danos à população que está completamente refém da insegurança. Olha só, a gente tem um trecho aqui do que foi esse julgamento nessa semana, no momento em que o ministro Flávio Dino faz ali algumas considerações a respeito de quem é que, de fato, lidera essas facções criminosas, no momento em que, inusitadamente, houve ali uma série de aplausos ao voto do ministro que estava sendo proferido. Vamos acompanhar. O que tem de principal no crime organizado no Rio de Janeiro não está nos bairros populares. Não está nos morros nem nas periferias. Na verdade, está no asfalto. Na verdade, está no asfalto. Tanto no que se refere ao financiamento do crime organizado e das milícias, quanto no que se refere à lavagem de dinheiro. E por isso esse inquérito vai na direção correta, que não é dar tiros a esmo. Segurança pública não é dar tiros aleatoriamente. Quando tiver que dar tiro, eventualmente, fazê-lo com ciência e método, como a tese preconiza. Tá aí um momento inusitado na Suprema Corte. Ô Bruno, você é advogado como eu, sabe que para advogado a gente tem umas manias estranhas, né? De ficar não me diga. Ficar assistindo um julgamento, por exemplo. Não me diga. Às vezes acontece, né? Não sei se eu sempre brinco aqui com meus amigos, né? Que assim, eu sou uma pessoa, eu falo 5 línguas e eu tava conversando isso com o Kobe. Eu falei, Kobe, você... Não. Ele falou assim, eu falo X línguas. Ele falou assim, você também fala o juridiquês, né? Porque advogado tem o juridiquês aí deles, que é um idioma próprio. É uma língua própria, é isso. Mas você sabe que a gente fica acompanhando julgamentos, tribunais, enfim, e eu, particularmente, nesses 12, 13 anos de advocacia, eu nunca vi um momento em que, durante ali um voto, houve um aplauso para o que dizia o ministro. Isso, de alguma maneira, Bruno, é estranho, né? Porque o juiz ele tem que ter o poder contra-majoritário, ele tem que, inclusive, votar mesmo quando a sociedade pensa de maneira diferente, porque o compromisso não é com o povo, o compromisso é com a Constituição, a legislação, enfim, é por isso que não são eleitos, né? Justamente para ter essa liberdade, essa independência para proteger a Constituição. Mas foi uma cena interessante essa de um momento em que o ministro fala e é aplaudido. A pergunta é, se pode aplaudir, pode vaiar? Porque se for para manifestar pensamento, não é verdade? E aí, como é que você viu? Não só essa cena, mas também o assunto sendo tratado, porque de alguma maneira eu também aplaudiria. É um assunto que é verdade. De fato, não são aqueles que trocam tiro, que são os grandes líderes das facções criminosas. E aí? De fato, é uma cena que causa muita estranheza.
Eu sou advogado desde 2013 e eu acho que eu nunca vi isso assistindo o julgamento. E sim, advogados são estranhos e assistem julgamentos. Mas, de fato, o que o ministro Flávio Dino falou é uma verdade. Não é no morro que acontece toda a operação, principalmente na questão de tráfico de drogas, né? A fala dele foi muito feliz nesse ponto. Só que nós temos um problema efetivo que o Diego trouxe, que a gente não pode ignorar, que é o STF não é competente para falar como a polícia deve agir. Esse é o ponto. O frigir dos ovos é esse. Claro que a gente não pode deixar de tratar, porque a medida em si, o assunto foi levado ao STF por uma razão, vamos dizer assim, até nobre, que é inocentes não podem morrer em comunidades. Eu acho que isso é evidente. Eu acho que não existe espectro político que discorde disso. O inocente não pode morrer. Ele não pode estar sujeito a sair de casa e levar um tiro e nem sabe de onde veio, né? Que é a famosa bala perdida. Isso é evidente, é notório. Mas nós devemos fazer a análise na situação jurídica de acordo com como ela é. O STF tem que analisar situações efetivas de excesso policial, não analisar situações em tese para falar, eu acredito que o policial não deve agir de tal forma. No calor do momento, quando tem bala voando para tudo quanto é lado, não existe o pensar, como eu devo agir. Não, a gente tem que analisar a situação, aplicar a lei de acordo com um caso concreto. E o STF tem que fazer uma análise de fato de houve abuso nessa situação específica e nessa outra situação específica, houve ou não houve abuso. Trazer uma situação em tese, no fim das contas o STF está agindo como legislador. E aí não tem condição. Fala aí, Rubens. A coisa começa no começo, né? Como diz o outro. A nossa Constituição, ela versa sobre tudo. E a DPF, ela pode ser... essa arguição ela pode ser feita por instituições muito pouco representativas. Então, normalmente é o partido lá que tem 2 deputados que pedem isso aí. E o Supremo, com seu furor cívico, ele sempre dá as suas diretrizes para que o executivo ou o legislativo façam isso ou aquilo. Chegaram ao cúmulo de determinar o preço do serviço funerário em São Paulo. Quer dizer, que é até um rebaixamento, né? A Suprema Corte do Brasil. E é muita... Só, a gente teve aquela questão envolvendo o muro da Cracolândia também chegando. Não que fosse uma ação específica sobre isso, é uma outra ação muito maior, mas que um detalhe era esse. E aí a gente vê um ministro da Suprema Corte Constitucional decidindo se o muro está certo ou está errado. Está certo ou está errado. O Brasil é um país violentíssimo. Nós somos o país per capita que tem a maior taxa de homicídio do mundo. A guerra Rússia e Ucrânia lá é piada perto do que acontece aqui. Nós temos, se não me engano, a 14ª maior população carcerária per capita. E você ter a pretensão de achar que 11 magistrados, por melhores que sejam, 11 ministros, são capazes de determinar o que a polícia vai fazer no dia a dia do combate ao crime, é algo surreal. É óbvio que a polícia tem que ter limites, mas o limite deve ser dentro da Constituição. Você não pode ter o Supremo falando que a polícia tem que como a polícia tem que invadir uma favela se isso for necessário. Eu acho é um exagero dessa fúria executiva aí do Supremo Estado por instituições que não têm a mínima representatividade. E ainda nesse tema de segurança, o ministro da Justiça e ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deve se reunir nos próximos dias com deputados em busca de apoio à PEC da Segurança Pública. O ministro Lewandowski vai apresentar a última versão do texto defendido pelo governo em um encontro que ocorrerá na residência oficial da Câmara dos Deputados. A PEC da Segurança é a principal aposta legislativa do governo para enfrentar o crime organizado. A gente falou há pouco aqui das medidas que o governo tem tentado para melhorar a questão da popularidade, até acenando alguns senadores do PT para enrijecer penas de crimes e tal. E agora tem também o ministro da Justiça apresentando a PEC da Segurança. Diego. Pois é, Koba, eu falaria justamente sobre isso, sobre as pautas que o governo está levantando nesse período pré-eleitoral, né? Então, a PEC, por ser um instrumento que altera a Constituição, ela tem um trâmite muito mais demorado. Então,
como eu disse aqui anteriormente, o debate é prolongado e isso acaba gerando imprensa, isso acaba gerando mais holofote para que o governo possa dizer, possa mostrar para o povo brasileiro que, olha, estamos aqui enfrentando o crime organizado, que, como exaustivamente também nós já dissemos aqui, é o principal problema da nossa segurança pública. O Brasil, infelizmente, é uma terra fértil para que essas organizações floresçam. Eu me lembro na cobertura, na brilhante cobertura, inclusive, que a Jovem Pan fez sobre o conflito entre Israel e Hamas. Durante esse conflito, a Polícia Federal desbaratou aqui em São Paulo uma célula do Hamas que estava se formando aqui. Então, nós temos aqui a atuação da máfia chinesa, da máfia japonesa, de outras organizações terroristas que vem o sucesso do primeiro comando da capital, o sucesso do Comando Vermelho, que também não operam mais só no Brasil, operam em dezenas, às vezes centenas de países, que têm um faturamento bilionário, como disse aqui a Maria Decarli, e não só têm um faturamento bilionário, chegaram a esse faturamento bilionário de uma forma muito rápida. O primeiro comando da capital, por exemplo, há alguns anos, há pouco mais de 10 anos, movimentava cerca de R$1 milhão por ano. Hoje chega a essa cifra monstruosa que foi dita aqui, mais de 100 bilhões de reais ao ano. Estão se envolvendo com a política, com contratos públicos, com redes de hotéis, estão legalizando parte de suas atividades, tanto para lavar dinheiro como para gerar mais riqueza ainda. Então, esse processo de narcoestatização, ele está cada vez mais acelerado aqui no país. Bom que nós tenhamos uma resposta, mas movimentos como esse que ocorreram nessa última semana no Supremo Tribunal Federal, sinceramente, tiram um pouco a minha esperança que esse problema do crime organizado vai, de fato, ser resolvido. Infelizmente, crime organizado a gente combate com inteligência, desbaratando os braços financeiros. Mas o tamanho do crime organizado no Brasil pede também um pouco, infelizmente, de guerra. E como nós sabemos, não seria o ideal, mas em uma guerra, vidas inocentes se perdem. Eu não concordo que essas perdas de vida sejam atribuídas à polícia. Nunca vi, depois de uma ação policial numa favela, um trabalho de perícia que vai lá para descobrir se a pessoa que infelizmente foi vitimada foi vítima do tiro de um policial ou de um traficante. Ô, Rubens, uma outra questão que vem à tona com essa PEC da segurança é a insatisfação de muitos governadores de estado que sentem que essa PEC tira poder dos estados, né? Porque os estados que controlam a polícia civil e a polícia militar, que são polícia judiciária e ostensiva nos estados, né? As principais forças de segurança, perderiam um pouco desse protagonismo para a Polícia Rodoviária Federal, que mudaria de nome, inclusive, para a Polícia Viária e que teria esse poder de polícia ostensiva da União, do governo federal. Serviria, inclusive, por força constitucional, até como uma força auxiliar das forças estaduais também. E aí o governador já vê esse negócio da Guarda Civil ter poder de polícia, poder fazer ronda, conforme a decisão do STF. Já perdeu um pouquinho aqui. Aí vê também a PEC da segurança ampliando poder para as forças da Polícia Federal. Como é que você vê essa relação de governadores e o Ministério da Justiça, principalmente? Então, você tem a Constituição que define se você, e no Brasil nós temos uma mania de que ao invés de melhorar, você quer mudar. Constituir uma nova força dessa natureza é algo extremamente complexo. E quanto à questão do PT, da esquerda estar abraçando essas pautas, é bom lembrar que a Bahia, que é governada pelo PT 4 ou 5 mandatos, é o estado com os piores indicadores de violência e de criminalidade. Agora, você combate o crime organizado com organização e inteligência, né? A polícia, tem um especialista, amigo meu, Túlio Kahn, que ele fala que a polícia militar parece o legionário romano. Ele vê o inimigo e vai para cima. E não é por aí que a coisa se resolve. Hoje você tem mecanismos de rastrear os recursos. A sociedade está muito desmonetizada, né? Outro dia eu fui comprar um remédio na farmácia e dei R$50. Lá parecia um ET. Por onde o senhor arrumou R$50? Esse papiro. Que é isso aí? Deixa eu ver, tirou uma foto, mostrou pro filho. Então é a sociedade desmonetizada. Então você tem como perseguir esse dinheiro. Você sabe que outro dia meu filho ele queria comprar, meu filho tem 2 anos e meio, ele queria comprar alguma coisa, uma pulseirinha para dar para as tias, né, para minhas irmãs. E aí ele pede o quê? O cartão, porque ele vê a gente comprando o cartão. Quero o cartão para comprar, o cartão. 2 anos e meio, hein? Beleza, então ele já sabe que para comprar o cartão. Mas dia desses ele também viu uma nota de R$2, que dele não associou
que aquilo é dinheiro? Ele falou, olha, o desenho da tartaruga. Foi isso que ele falou. Ou seja, para essa nova geração, vai se tornar peça de museu, né? Essa é a novidade também. Fala aí, Bruno Romano, sua opinião sobre esta sanha pelo assunto segurança lá em Brasília, com a possibilidade de emenda à Constituição, inclusive. Eu acho que toda medida ela tende a ser sempre boa, no fim das contas. Se a gente não tiver, no fim das contas, tomada de poder, redução de poder, no fim a medida pode ser boa. O problema é que os estados não estão vendo dessa forma. Até foi mencionado, né, que agora as guardas municipais passam a ter poder de polícia. Inclusive aqui em São Paulo a gente tem a lei que tornou a GCM agora a Polícia Municipal. Isso eu vejo com bons olhos, afinal de contas são mais pessoas fazendo justamente o monitoramento, fazendo o policiamento que é tão necessário para nos dar segurança. Então eu vejo isso com excelentes olhos. E se a PEC simplesmente falasse, nós vamos dar poder para o policial federal, para ele ter esse poder de polícia também, de maneira ostensiva, igual ocorre com o policial militar, excelente. É uma divisão de competências, mas não no sentido de perda de poder de um e aumento de poder do outro. Não, seria um trabalho de apoio em conjunto, né? Até um trabalho de auxiliamento. O problema é que os governadores estão falando, não, vai haver uma centralização de poder na União. E a centralização de poder, de fato, aí é muito ruim. Quanto mais a gente centraliza na União, mais a gente deixa os estados reféns, no fim das contas. E a gente tem um problema pior ainda. Quanto mais a gente deixa distante o problema, né, querendo ou não, a União está muito longe, está em Brasília. Exato. Quanto mais distante... Na verdade, a União não existe, né? É uma ficção jurídica. Nós temos os nossos governantes em Brasília, né? Tudo é uma grande... Ficção, né? É uma grande ficção. Vamos entrar no mérito antropológico, social. Mas quem decide, no fim das contas, vai estar muito distante. Como quem tem a caneta na mão vai poder falar, não, tem um problema grave de segurança em São Paulo. Ele está em Brasília, ele está muito longe. Tá perfeito, Bruno. Só se puder fazer só um adendo, se você me conceder uma parte. Claro. Nós temos o crime... sempre a ideia é combater o crime organizado. Mas o crime organizado que está no alto da favela no Rio de Janeiro, no alto da favela em São Paulo, não é o mesmo crime organizado que está enfiado dentro do mato lá na região norte do país. Aqui trabalha o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Lá eles operam garimpo ilegal, tráfico de pessoas, rotas para escoamento do tráfico. Então, essa descentralização da competência da segurança pública, ela auxilia muito em combater o crime organizado em suas diferentes facetas. O que não impede também a troca de informações entre... Eu estou olhando na câmera errada e ninguém me avisa. Já está olhando para o Bruno, na verdade. Seu perfil tá bom. Mas então, nós temos essa descentralização justamente para que o crime organizado possa ser combatido de forma mais eficiente nas suas diferentes facetas. Então, a centralização, concordo plenamente com você, é péssima, é ruim para a finalidade que se quer atingir com essa PEC. Você sabe sua câmera, Maria? 4. Então vai lá, tá com você agora. Olha para sua câmera. Câmera 4, Maria Descartes. Não, mas acho que os meus colegas de mesa colocaram os pontos muito bem colocados. Eu vejo que qualquer iniciativa, como eu falei, a gente está numa situação muito degradante em relação à nossa política, a qualidade da nossa política pública de segurança. Então eu tendo a ser otimista e vejo com bons olhos a iniciativa de abrir para um debate que é importante. A questão das fronteiras, da segurança nas fronteiras virou uma problemática muito grave com a internacionalização do crime organizado. Então, algo precisa ser feito em relação a isso. Eu acho que com conversas, eu já sei que a gente viu anteriormente que os governadores já tiveram reuniões com o próprio ministro Lewandowski. Então, eu acho que conversas para conseguir se costurar um projeto que, de fato, atenda não 100% a centralização e nem tanto 100%... assim, algum meio termo deve ser encontrado, porque ninguém ali quer perder a chance de conseguir ter ganhos políticos em cima de um projeto como esse, numa situação degradante que a gente se encontra. E aí a gente precisa se lembrar também as declarações do ministro Lewandowski em relação à segurança, que encontram alguma resistência, principalmente nos parlamentares de oposição, né? O ministro Lewandowski que comemorou um desencarceramento em determinada ocasião, por outro lado, falou recentemente, teve que esclarecer o que havia dito em relação à polícia, dizendo que a polícia prende mal,
Ou seja, ele tem uma restrição aí um pouco maior da oposição. Mas, por outro lado, Diego, é um ministro que parece conversar mais com o parlamento exato. do que o seu antecessor, o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, convocado, que foi algumas vezes, quando era ministro da Justiça, e não ministro do STF, quando ele era ministro da Justiça, foi convocado algumas vezes para falar na Comissão de Segurança Pública, não me lembro se da Câmara ou do Congresso ou do Senado, e ele não foi, porque temia, inclusive, pela sua própria segurança. Ou seja, era uma relação muito mais hostil, mais difícil, né? E o ministro Lewandowski, por sua vez, tem um pouco mais de receptividade ali no parlamento. Como é que você vê? Olha, sem dúvida, Koba, ele tem mais facilidade, a vivência dele como magistrado também, de um Supremo Tribunal Federal que não é hoje que está hipertrofiado, que vem se hipertrofiando ao longo dos últimos anos por vácuos de poder, deixado sim pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo. Lewandowski participou, estava lá desde que tudo era mato, né, como se diz por aí. Então, eu também acredito que ele vai ter uma facilidade maior para dialogar com o Congresso Nacional. Pode ser que ele encontre alguma dificuldade junto à própria base, que nós não sabemos se é base, se é oposição, se é neutra, dos partidos aí que compõem essa base mais gelatinosa do governo no Congresso, mas a segurança pública é a grande pauta. Eu acredito que para os parlamentares que também vão estar em corrida pré-eleitoral, seria muito impopular votar contra qualquer coisa que se apresente minimamente como uma melhoria na segurança pública. Nós vamos ter que acompanhar passo a passo do trâmite da PEC. Como eu disse, vai aí tramitar por longos meses, vai ser palco de muita discussão e vamos ver qual que é o resultado que vai ser atingido com isso. E o ministro Lewandowski tem um histórico de trato político, né? Se você pegar a carreira dele, ele foi advogado, conselheiro da Ordem dos Advogados em São Paulo, virou desembargador aqui do Tribunal. Secretário de Justiça de São Bernardo do Campo. Olha aí, que talvez seja o maior cargo dele, né? Sem dúvida nenhuma. Puxou a sardinha lá pro quintal, né? Diego Tavares. Mas ele foi desembargador do TJ de São Paulo pelo 5º Constitucional, então ele passa por uma via ali muito desgastante, inclusive, de política na ordem, política no tribunal, nomeação. Depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é alguém acostumado ao relacionamento político, né, Maria? Para chegar onde ele chegou, ele não é bobo. Então, ele com certeza sabe fazer política e tem um background intelectual também importante. É poliglota, olha o inglês, tá vendo? É um background. É isso aí. É isso aí. A Maria é daquelas pessoas que chamam o Telegram de Telegram, o Instagram. LinkedIn, Donald Trump. Quero deixar registrado aqui que eu fui vítima de bullying. Nossa. Todos. A audiência também, inclusive. Audiência também, porque a Maria tá com uma caneta que quase uma humilhação. Mostra a caneta aí. Comprei na 25 de março. Tô sofrendo aqui. Mostra a caneta. Os meus colegas super ricos. Eu sou super pobre. É a parcela do meu apartamento. Não vou nem falar nada. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos na câmera 3? Na câmera 3 aqui. Eu não tô acreditando que eu tô passando essa humilhação ao vivo. A Maria falou que não é a super rica dessa mesa. Olha essa caneta aqui. Quanto será que custa esta caneta de Maria de Gente, Carli? eu comprei na 25 de março. Super rica. Quando a gente tiver pauta de super salário, super ricos, é com Maria de Carli, com essa canetinha aqui, que não é na 25 de março de jeito nenhum. Meus amigos. É o recalque. Sinais exteriores de riqueza. É o recalque dos amigos, tá? Mantenha que é da 25, assim não vai ser roubada. De segurança pública. A segurança dela aqui na saída. Meus amigos, muito obrigado, viu? Foi um papo muito legal com todos vocês. Quero agradecer o Rubens, o Diego, a Maria de Carli, o Bruno Romano e principalmente agradecer a você que esteve conosco na nossa audiência nesse fim de semana. Muito bom ter a sua companhia e eu espero você na programação aqui da Jovem Pan. A gente se vê nesta segunda-feira, às 4 horas da tarde, no 3 em 1. Um abraço para você, fiquem todos com Deus. Até mais, boa semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.